Então, a aula de hoje vai ser sobre citoesqueleto, né? Como o nome já diz, o citoesqueleto é o esqueleto da célula, o esqueleto celular, o arcabouço da célula. O nosso esqueleto, né, é formado por ossos. Lógico que o da célula não são formados por ossos, e sim por filamentos proteicos. Logo, o citoesqueleto ele corresponde a uma rede de filamentos proteicos, certo? Vários filamentos de proteínas. E qual é a função desse citoesqueleto? Esse citoesqueleto, ele serve, como eu já falei, como um arcabouço da célula, serve para movimentação celular e também para o transporte interno de substâncias, tá? O que seria esse arcabouço? Digamos, ele dá o formato na célula, formato da célula. Então, uma rede de filamentos que vocês sabem que existem células de vários formatos, como a gente já comentou. Células esteladas, células cúbicas, células pavimentosas, células cilíndricas, então existem vários formatos. O que auxilia, o que dá esse formato é o citoesqueleto. Tipo, eu costumo de falar, tipo um carro alegórico desses de carnaval, né? Você tem vários carros de vários formatos distintos, mas por baixo de toda aquela alegoria tem uma série de ferragens e de outras coisas que compõem para poder dar esse formato, entenderam? Então, assim é a célula. Essa morfologia diferenciada se dá por esse arcabouço que são os filamentos proteicos que compõem o citoesqueleto. Movimentação celular, as células podem migrar, né? As células podem realizar a fagocitose. Lembra quando eu falei para vocês que, por exemplo, ocorre um ferimento, uma inflamação em algum local? Várias células vão migrar, células que têm atividade inflamatória vão migrar para o local. E essa migração, essa movimentação das células também se dá com o auxílio do citoesqueleto. Assim como o transporte de substâncias, se alguma substância está sendo transportada dentro da célula por vesículas, por pacotes de membranas, quem auxilia nessa movimentação, nesse transporte interno também é o citoesqueleto, certo? Logo, esse citoesqueleto ele é uma estrutura dinâmica, uma estrutura que permite essa movimentação. Alguma pergunta, gente? Não, professor. Tá bom, qualquer coisa podem interromper. E esses filamentos proteicos, quem são esses filamentos? Nós temos os filamentos de actina, três tipos, tá? Os filamentos de actina, os filamentos intermediários e os microtúbulos, tá? E aí eles juntos, né, eles se associam à membrana plasmática, às organelas, através de algumas proteínas que a gente chama de proteínas acessórias. Assim, esses filamentos, a gente tem os filamentos de actina, eles são os filamentos que são mais finos no seu diâmetro. Os filamentos intermediários, ele já têm esse diâmetro, como o nome já diz, intermediário. E os microtúbulos já têm um diâmetro maior. Nós vamos falar de cada um desses tipos de filamentos proteicos e a sua função, sua composição e sua função. Bem, primeiramente os filamentos de actina, que são os mais abundantes na célula e são os menores, os mais finos, certo? Olha, vejam essa imagem aí que tá aparecendo para vocês. Nessa imagem tem uma imagem de fluorescência que foi realizado alguns marcadores. E aí os marcadores do citoesqueleto estão marcados nessa coloração meio amarela, esverdeada, entendeu? Então, como se estivesse só marcando esse arcabouço de sustentação da célula. Então, esses filamentos de actina, a actina, como eu falei para vocês, esses filamentos de actina, ela é a principal proteína que compõe o citoesqueleto. Tá? Então, como eu falei, são os filamentos proteicos mais abundantes, são os filamentos mais abundantes, mais flexíveis e com menor diâmetro. Então, são mais finos, estão em maior quantidade, são mais flexíveis. E geralmente eles estão localizados próximos à membrana plasmática, formando
vários feixes desses filamentos, feixes 3D, em várias direções, que eu vou mostrar para vocês. Então, essa proteína, a quitina, ela se polimeriza. Então, a gente tem a quitina, como vocês podem ver essas moléculas aqui, como se fossem essas bolas amarelas. Então, a quitina, ela vai se combinando, formando dímeros, trímeros, até que forma essa estrutura, com o empacotamento dessa proteína, uma estrutura semelhante a um colar de pérolas torcido. Sabe? Como se fosse um colar, tem essa estrutura semelhante a um colar de pérolas retorcido, que a gente diz que é o formato de hélice, certo? Então, ocorre essa polimerização, e essa polimerização ela pode ser reversível, ou seja, pode ser desfeita. Então, essa quitina ela vai se polimerizando até ter este arranjo. E essa quitina, elas podem se organizar, ou seja, formar estruturas que são chamadas de feixes ou também pode formar redes. As estruturas formadas por filamentos de actina, que são os feixes, eles são agrupados de maneira paralela, certo? Esses feixes de filamento de actina são agrupados paralelamente, tá? Que é o que a gente encontra nas microvilosidades, nos feixes contráteis que eu vou mostrar para vocês. Olha, o que é essa molécula aqui, hein, gente? Amarela aqui. Cadê a Amanda? Christian? Essa filaminha, né, que a senhora tá falando? Oi? Não é aquele nome lá que a senhora tá falando agora? Sim, são os filamentos de actina, que eu falei para vocês, olha. Esse formato aqui em hélice, como se fosse um colar retorcido. Então, vejam só, aqui eu tenho filamento de actina. Tenho vergonha de responder, professor. Não fica com vergonha, não tem quase ninguém na sala. Mas vai que eu erre. O que tem? Olha, cada um desses aqui é um filamento de actina, certo? Então, vejam que eles estão localizados paralelamente, concordam? Concordam? Sim. Então, eles estão agrupados paralelamente. Então, são filamentos de actina agrupados em feixes, ou seja, de maneira paralela. E o que liga? Olha, vejam que tem essa estrutura bem aqui, uma coloração meio alaranjada. Essa estrutura, ela está ligando esses filamentos de actina. Essa estrutura que liga esses filamentos para formar esses feixes são chamados de proteínas acessórias. Então, essas proteínas acessórias, elas ligam um filamento de actina a outro. Então, aqui, olha, vejam que tem uma ampliação dessa estrutura. Então, tem vários tipos de proteínas acessórias. Por exemplo, essa daqui é a fimbrina. Mas existe, dependendo do local, existem vários tipos de proteínas acessórias. Tá certo? Então, a função das proteínas acessórias aqui são unir esses filamentos proteicos, aqui formando um feixe, um agrupamento tipo feixe, ou seja, paralelo. E por que é importante isso? Lembram das microvilosidades, que são aquelas estruturas semelhantes a dedos de luvas? Então, imaginem, para uma célula, para a membrana celular tomar essa forma das microvilosidades, precisa ter algo sustentando por baixo da membrana, certo? E isso que faz a sustentação é o citoesqueleto, mais especificamente aí os filamentos de actina. Ok, gente? Então, para haver essa sustentação, precisa desses filamentos de actina, para dar esse formato das microvilosidades. Entenderam? E dar esse formato à célula das microvilosidades. Lembra, a função das microvilosidades é aumentar a superfície de absorção de nutrientes, nesse caso. Entenderam? Sim.
Vocês estão com vergonha de mim, já estão desacostumados comigo. Eu não venho mais dar aula, vou mandar só os meninos dar aula. Vocês não querem mais saber de mim. Olha, outra forma de agrupamento que é em feixes. Por que é em feixes? Porque, olha, está em paralelo. Filamento de actina, proteína acessória, filamento de actina e proteína acessória, certo? Então, vejam bem, aqui, essa proteína acessória, um destaque aqui também, é uma outra proteína. Como eu disse para vocês, existem vários tipos de proteínas acessórias. Então, essa proteína acessória, ela tem uma estrutura mais robusta, porque esse feixe aqui de filamento de actina é um feixe contrátil, um feixe de contração muscular, certo? Sendo um feixe de contração muscular, precisa de quê? De ter uma maior mobilidade. Para isso, essa proteína acessória que liga, ela tem que ser mais flexível. Então, por isso que existem vários tipos de proteínas de proteínas acessórias dependendo da localização da função. Além daquele arranjo, desse arranjo que eu mostrei para vocês, que é em feixes, que é em paralelo, existe outra maneira desses filamentos de actina se arranjarem, que são em redes. Enquanto que em feixes essa organização ocorre de maneira paralela, em redes, esses filamentos de actina, eles geram como se fosse uma malha 3D, ou seja, os filamentos de actina, eles vêm das mais diversas direções, tá? E sendo que esses filamentos de actina vêm de várias direções, as proteínas acessórias que vão ligá-los, geralmente elas são bem maiores, né? E bem mais flexíveis, visto que esses filamentos de actina vêm de vários planos, tá? Como a gente pode ver aqui, olha, vem um filamento de actina desse lado, outro filamento desse lado, pode vir um daqui, enfim. E aqui, olha, temos uma proteína acessória, certo? Que vai fazer essa ligação entre os filamentos de actina. E vejam, então, que essa proteína acessória, ela é bem maior e mais flexível. Aqui, mostrando, vejam bem, essa formação em redes, vocês podem ver que esses filamentos de actina aqui estão representando um emaranhado, né? De filamentos de actina, de filamentos proteicos. Bem. Professora? Como é que vocês conseguem, ver essa imagem e colocar num desenho assim? Essa imagem aqui? É porque na outra imagem, no desenho que a senhora tá mais bonitinho e tal, dá de compreender, porque aqui eu não tô entendendo nada nesse negócio aí. Mas é assim mesmo, a gente pensa que a gente vai ver as imagens, a gente consegue, geralmente são fotomicrografias em microscopia eletrônica, então, depois dos pesquisadores olharem essas imagens, por muito tempo, eles, não só pela imagem, mas também ver a composição dos filamentos, estudar as proteínas que compõem, que aí conseguem fazer esse desenho esquemático, né? Igual como a gente vê sempre a mitocôndria bonitinha e tudo mais, mas nas fotomicrografias não é assim. Isso é para mostrar mesmo de maneira didática, para você entender como é que ocorre a ligação desses filamentos proteicos, sabe? O que eu quero que tu veja aqui nessa foto é esses fiozinhos aqui, esse emaranhado, essa rede, como se fosse essa teia, isso tudo são filamentos de actina e eles estão vindo das mais diversas direções. Entendeu? Então, é a maneira como ele se organiza em feixes, em redes 3D, dos mais diferentes
direções, de mais diferentes planos. Entenderam? Entendeu, Amanda? Sim. Mas eu sei que muitas vezes a pessoa, da onde você tirou, da onde você consegue ver a membrana plasmática assim. Então, não é só, isso não é, essa visualização não só com estudos morfológicos, mas também analisando a composição química das moléculas e outros tipos de técnicas. Bem, esses filamentos de actina, lembrem que a gente está falando do citoesqueleto, voltando, a gente está falando do citoesqueleto, e eu falei para vocês que o citoesqueleto, ele é o arcabouço da célula, da movimentação, e tem essas funções. E esse citoesqueleto é composto por 3 tipos de filamentos proteicos. E nós estamos falando apenas do primeiro, que é o filamento de actina, que são mais finos, mais abundantes, mais flexíveis e se localizam preferencialmente bem próximo da membrana plasmática. Um exemplo disso, por exemplo, os eritrócitos, as hemácias, os glóbulos vermelhos, nossas células. As hemácias, elas têm esse formato que a gente diz que é bicôncavo, né? Então, as nossas hemácias, no caso, que são anucleadas, vocês vão ver posteriormente que as hemácias dos peixes são nucleadas, as nossas são anucleadas, as nossas não possuem núcleo. E aí, o que acontece? Olha, vejam, as nossas hemácias, os nossos glóbulos vermelhos têm essa estrutura bicôncava, então tem esse local aqui onde estaria localizado o núcleo, certo? Só que o que acontece? Você vê que as bordas, elas são elevadas. O que faz com que o que dá essa ideia desses bordos elevados é justamente a presença dos filamentos de actina próximos à membrana plasmática. E esses filamentos de actina, como sempre, se ligam através de proteínas acessórias. Como eu já falei para vocês, existem vários tipos de proteínas acessórias. Nesse caso aqui dos eritrócitos, essas proteínas acessórias, a gente tem a espectrina e a anquirina, são proteínas específicas para essa localização. Ó, como é que acontece? Que é isso aqui, gente? Nesse desenho, isso aqui. É os filamentos? Vejam bem. O que parece isso daqui? Não são os filamentos. O que parece isso daqui? Ai, não sei, professor. Alguém aí no chat, deixa eu aqui no chat. Camada fosfolipídica. Sim, é a bicamada fosfolipídica. Se uma bicamada fosfolipídica é o quê? Se é uma bicamada fosfolipídica, é uma membrana. Então, aqui em amarelo, olha, essa camada, é uma bicamada fosfolipídica. Então, aqui a gente tem a membrana da célula, aqui da hemácia. E isso daqui em lilás, isso em azul, isso em lilás, são proteínas. Proteínas transmembrana, proteínas que atravessam a membrana. Lembra que a gente falou sobre isso? E aqui, olha, encaixada nessas proteínas ou agregada nessas proteínas de membrana, olha quem a gente tem a actina. Então, a actina, ela fica perto da membrana porque ela se liga com proteínas de membrana, para que possam ancorá-la bem próximo da membrana plasmática. E aí a gente tem outras proteínas que auxiliam, que são proteínas acessórias. A anquirina, essa verde, essa azulzinha aqui é a espectrina. Então, tem várias proteínas que são proteínas acessórias que ajudam nessa localização da actina, dos filamentos de actina, para que eles fiquem próximos à membrana plasmática e, por exemplo, para dar esse formato às hemácias, para que esses filamentos de actina se localizem próximo da membrana para ver a formação das microvilosidades. Entenderam? Entenderam? Entendeu, Amanda? Visualizou? Cadê a Vanessa me chamando de dramática? Sim, professor.
Claro que eu vou fazer drama. Olha aí, ninguém quer assistir minha aula, ninguém me ama. E vocês não querem que eu faça drama. Que bom, professora, que só está de volta. Se eu não me engano, tem só essa aula e mais outra, né, professora, que eu estava vendo lá no cronograma? De divisão celular. Tem que ver a outra avaliação. Aí a divisão celular, acho que a gente vai fazer 2 aulas de divisão celular. Vamos ver, dependendo daqui do andamento dessa do citoesqueleto. Vamos lá. Exemplos disso, por exemplo, dessa associação que eu falei do filamento de actina com a membrana plasmática. Bem, as células musculares, elas são formadas, enfim, são formadas por filamentos proteicos, né? Enfim. A contração muscular, ela se dá também com a utilização dos filamentos de actina. E aí, existe também uma proteína acessória que auxilia nessa ligação desses filamentos de actina à membrana plasmática. No caso dessas células musculares, essa proteína é aqui, a distrofina, certo? Então, a distrofina dá estabilidade para a célula, né? Porque no processo de contração muscular, o sarcoplasma, enfim, a fibra muscular, ela contrai, né? Ela se contrai e relaxa, certo? E aí, quem auxilia a dar estabilidade a essa célula muscular é a distrofina, ok? E aí, o que acontece para vocês verem a importância? Já ouviram falar de distrofias? Distrofia muscular? Mais ou menos. Sim. Então, existem algumas doenças algumas patologias que geralmente são genéticas, ligadas ao cromossomo X, enfim, geralmente são genéticas que a pessoa já nasce com algum defeito nesta proteína, que é a distrofina. Se a pessoa nascer, tem pessoas, né, que nascem com ausência da distrofina. Quando a pessoa nasce com ausência de distrofina, é uma síndrome que a gente chama de distrofia muscular de Duchenne, porque provavelmente o Duchenne que descobriu. E tem gente que nasce com essa proteína, uma proteína acessória, tá? Que nasce com ela, mas ela tá de maneira normal, ela tem uma morfologia normal, enfim. E aí a gente chama de distrofia muscular de Becker, certo? Então, vejam bem, a distrofina, ela dá estabilidade porque a distrofina auxilia na ligação do filamento de actina com a membrana da célula muscular. Imagine todo o tempo a célula contraindo, relaxando, contraindo e relaxando. Eu estou falando aqui com vocês, tem um monte de musculatura contraindo e relaxando, né? Então, o que acontece? Essa proteína, essa distrofina, que é uma proteína acessória, dá estabilidade para essa musculatura. Certo? A Ivanessa credo, professora, não somos ninguém. Na verdade, não. A gente já nasce, já começa a morrer. Só de respirar oxigênio, as nossas células já estão oxidando. Cada dia a gente morre um pouco mais. É verdade, de fato. E aí, o que acontece? O indivíduo, geralmente, com essas distrofias, ele tem uma baixa expectativa de vida. Por quê? Criança nasce, começa a engatinhar, começa a mastigar, enfim, começa a se movimentar. E beleza, ela vai começar a se movimentar, mas o que acontece? Com essa contração repetitiva, contração e relaxamento muscular, na ausência da distrofina, o que acontece? Há uma degeneração progressiva do músculo, então a fraqueza muscular. Então, são distrofias que não têm cura, geralmente são tratamentos paliativos, com corticoides, fisioterapia, terapias gênicas, enfim. Mas realmente não tem uma cura efetiva, certo? Porque conforme a pessoa vai se movimentando, vai degenerando o músculo, visto que a distrofina, né,
ela não está lá para dar essa estabilidade dos filamentos de actina. E vocês acham que o filamento de actina não é importante, tá vendo só? Então, Professor, o que é terapia genética? uma terapia genética são terapias que são desenvolvidas, né? Geralmente, vários tipos de terapia com células-troncos, terapia com algum tipo de DNA ou RNA para tentar, digamos que, mimetizar essa proteína, entendeu? Já tem alguns estudos de tentar reproduzir essa proteína ou induzir geneticamente a essa proteína a ser produzida, entendeu? Então, justamente, lembra no dogma central da biologia molecular, que lá no teu código genético, lá no teu DNA, lembra que o DNA, o DNA, a gente tem o DNA, o RNA e vai formar uma proteína. Nesse caso, a proteína seria quem? A distrofina. Só que devido a um erro genético, não chega a produzir a distrofina, que é uma proteína. Então, às vezes as terapias gênicas, elas tentam induzir geneticamente a produção dessa distrofina, mas são coisas em estudo, certo? Entendeu? Sim, sim. Então, quando você induz, vocês já viram, olha, eu até ia falar isso com vocês, eu até ia comentar isso com vocês, que a gente não teve aula, né? Agora tá a maior discussão, não vou tomar vacina X, não vou tomar vacina Y e tal, né? Então, vocês já viram que os vários tipos de vacina contra a Covid têm técnicas diferentes de produzir, né? Tem um que é um vírus vivo, tem outros que é o vírus atenuado, né? Você pega o adenovírus, que é um vírus que não é patogênico para a gente, você insere o material genético lá do vírus e injeta. Mas, por exemplo, a da Pfizer, né? Da Pfizer. É uma vacina que é feita com o RNA mensageiro. Sempre, eu acho engraçado, sempre falo no... Sim, a gente até comentou quando a gente viu, foi bem logo depois da sua aula sobre RNA mensageira, a gente ficou comentando lá no grupo. Eu até comentar isso com vocês. Aí sempre quando passa no jornal, eles falam mRNA, né? Eles falam mRNA. Bom, acho que ontem ou anteontem eu vi no jornal, eles falaram, o mRNA. Então, o que eles fazem? Olha, o RNA mensageiro. Então, eles não precisam injetar o vírus na gente, da Pfizer. Na Pfizer, eles pegam o RNA mensageiro, lá do vírus, né? E eles colocam para induzir essa resposta. Então, é uma cópia, na verdade, não é nem é uma cópia daquela sequência do RNA mensageiro, certo? E a partir do RNA mensageiro, né, no caso, eles injetam uma mensagem na gente do que é para produzir, que é uma proteína, para produzir um anticorpo e tudo mais. E diferente de outras técnicas, da AstraZeneca, né, que o pessoal fala. Eu tomei AstraZeneca, senti nadinha, tô boazinha aqui. E aí, a AstraZeneca é o vírus vivo, né? É o vírus, só que, se eu não me engano, é o adenovírus com o material genético Professora? do SARS-CoV. Hã? O senhor ainda não virou jacaré? Não, tô esperando. Eu tomei minha segunda dose já. Quando tomei? Tomei... Hoje é terça-feira, né? Acho que eu tomei quinta-feira. Quinta-feira eu tomei minha segunda dose. Tô boazinha aqui. Não senti nadinha. Ah, graças a Deus, a galera aqui em casa ficou meio mufina. Pois é, todo mundo. Eu sou resistente, tá vendo? Muito poderoso. Então, pois é, então tem essas coisinhas que a gente estuda em biologia celular que todo mundo pensa que não é importante, mas todas as coisas acontecem a nível celular. Né? Vejam bem, o filamento de actina, para que serve o filamento de actina? Mas, pô, se tem o filamento de actina, mas não tem a distrofina, olha aí o que acontece. Isso impacta em várias coisas. Entendeu? Então, ainda sobre os filamentos de actina,
o trecho a parte de filamento de actina é maior mesmo, porque eles são mais abundantes, né? Como eu falei para vocês. Então, é maior quantidade, enfim. E os filamentos de actina, como eu já disse, ajudam nessas projeções da superfície da célula, como a gente já falou, das microvilosidades. Imagine, como eu sempre falo, né? Como se fosse um carro alegórico. Um carro alegórico, imagine um carro alegórico que tenha uma formação de várias montanhas. O pessoal que gosta dos exemplos aí. Imagine um carro alegórico que tem um formato de várias montanhas. Se eu colocar um negócio de papel lá, daqueles papéis lá que eles usam de, sei lá. Vamos pensar, se eu botar um papel, nem sei que papel é. Botar um plástico lá, se eu botar uma lona, imagina. Se eu botar uma lona em formato de montanha e deixar lá só a lona, vai ficar lá em pezinho, parecido lá as montanhas? Não vai, né? Vai cair. Para isso, por baixo lá do negócio dos carros alegóricos, tem o quê? Tem um monte de ferros, de ferragens, dando essa sustentação. Não é verdade? Para poder ficar aquele formato que eu quero lá de montanhas. Assim é a célula. Para aparecer essas microvilosidades, que são essas elevações, essas projeções de superfície da célula, precisa ter um arcabouço, uma sustentação por baixo. E essa sustentação são os filamentos de actina. E, por exemplo, as microvilosidades, como você já sabe, elas aumentam a superfície de contato. Por exemplo, as microvilosidades podem aumentar a superfície de dissorção bastante, chega de 10 a 20, até a 100 vezes mais a presença das microvilosidades, auxiliando no processo de absorção, por exemplo. Aumentam a área ou a superfície de absorção. Olha aqui o que eles fazem, olha. Vocês ficam, como é que eles conseguem enxergar esse desenho? Olha. Eles olham aqui, veem a composição aí, olha o esquema que eles fazem. Ó, aqui, olha, é uma microvilosidade. E aqui eles fizeram o aumento. Olha, isso aqui amarelinho, essas linhas em amarelo é o quê? São o quê? É o que dá sustento para o negócio amarelo, cara. Sim, mas qual é o nome que a gente está falando? Deixa eu lembrar aqui. Actina. Actina, são os filamentos de actina, olha só. E como é esse arranjo? Como elas estão? Olha, vejam, tem vários filamentos de actina. Como elas estão agrupadas aqui? Paralelas? Paralelas. Então, aqui a gente tem, olha, um feixe, agrupadas em feixe. E essas estruturas aqui, laranjas, e essas outras são o quê? Miosina? Tá, mas qual é o nome que se dá dessas estruturas aqui, de maneira geral? Sustentação? Hã? De sustentação. Cara, não tô ouvindo minha voz. Aí fica ruim pra falar. Aqui. São proteínas acessórias. Simplesmente, de maneira geral, a gente fala que são proteínas acessórias. Então, olha, aqui a gente tem os filamentos de actina em paralelo, portanto, formando o feixe. E, entre elas, as proteínas acessórias. E aqui embaixo, o que é isso aqui também? São filamentos de actina também. Só que como eles estão agrupados? Desorganizados? Em vários planos, ou seja, em rede. Então, aqui a gente tem o agrupamento em feixes, que é paralelo, e aqui embaixo o agrupamento em redes, certo? 2 filamentos de actina. Então, aqui, olha, foi destacado uma microvilosidade.
Vejam que tem esses filamentos de actina para dar a sustentação. Ok? E lembrem-se que quem liga os filamentos de actina são as proteínas acessórias. Tá ok? Tá entendido? Sim, professora. Sim. Tá. Perfeito. Vamos seguir, então. Então, como eu falei para vocês, os filamentos de actinas ajudam nas projeções da superfície celular. Por exemplo, na formação dos chamados estereocílios. No ouvido, nosso ouvido interno, tem algumas células, certo? Que são células sensoriais. Nosso ouvido interno, que tem uma estrutura lá chamada cóclea, lá na cóclea tem vários tipos celulares, certo? Que são células sensoriais, células nervosas, certo? Que são células que têm os chamados estereocílios. Os estereocílios não são esses cílios aqui, são projeções da superfície celular que ajudam a captar, certo? A captar, são células sensoriais. Por exemplo, que no caso, aqui no ouvido interno, esses estereocílios, eles auxiliam na percepção de vibrações sonoras no ar. Por exemplo, agora eu estou falando com vocês. O que acontece? As ondas sonoras que eu estou emitindo, elas entram, né, na parte que são captadas aqui pelo pavilhão auricular, o ouvido externo, e entre essas variações de vibração do som no ar, essas variações, elas são captadas por essas células sensoriais que estão lá no ouvido interno, e essa percepção, ela vai para o nervo auditivo, certo? Via nervo auditivo, para chegar ao cérebro, e o cérebro que vai, então, organizar o que eu estou falando com vocês. Então, já pensou, eu estou falando, quando eu estou falando isso aqui agora para vocês, está acontecendo tudo isso. Essa variação da pressão no ar, chega no ouvido interno, vai lá para a cóclea, células sensoriais, esses cílios, esses estereocílios captam, tem essa percepção sensorial para o nervo auditivo, para ir para o cérebro. O cérebro, então, traduz essa mensagem no que é a audição. Então, isso é muito complexo, né? Já pensou? Isso é muito complexo e muito rápido. Isso normalmente, né? Às vezes eu falo com vocês, aí entra pelo pavilhão auricular, no ouvido externo, passa direto para o outro lado e sai pelo outro lado sem chegar lá no cérebro. Às vezes, quando vocês não ligam para mim, na verdade, né? Mas normalmente deveria acontecer sempre isso daí. Tô brincando, gente, da outra parte, tá? Mas, ou seja, é muito louco, né? Essa questão do nervo auditivo e como isso como essas variações de pressão, elas são captadas e depois transformadas numa mensagem, né, para o processo auditivo, certo? Para dizer para você, falei tudo isso para dizer o quê? Para dizer que os estereocílios, eles são projeções dessas células, da superfície dessa célula. E essas projeções só ocorrem porque tem os filamentos de actina que permitem a projeção dessa membrana. Então, é só para dizer isso. Eu falei tudo isso para dizer que os estereocílios são muito importantes. Entenderam? Para vocês dizerem que depois que os filamentos de actina não são importantes, isso aqui não prestam, na verdade. Aqui é só mostrando, né? Essas células sensoriais, olha, que tem alguns cílios aqui no seu ápice, esses estereocílios, que captam essas mensagens e mandam através do nervo auditivo ou nervo óptico, certo? Tem uma diferença, gente, olha, eu sempre lembro. Óptico, que tem o P lá, óptico, está relacionado à visão, óptico. E ótico, tá relacionado, ótico, sem o P, ótico mesmo, O-T-I-O. Eu tô ruim de soletração, né? O-T-I-C-O, ótico, é relacionado à audição. Por isso que tem aquele aparelho auditivo, vocês já viram propaganda do aparelho auditivo, que é Oticon, que eles chamam. Só que aí depois popularizou, né? Que ali, lá na esquina, em cada esquina tem uma ótica, que deveria ser óptica, enfim. Mas é isso.
Continuando com as projeções de superfície celular, no processo de englobamento de partículas sólidas, lá na fagocitose, nos movimentos ameboides. Lembra? Oi? A senhora falou sobre ótica e sobre audição, né? Uhum. Imagine, tipo, eu vou na ótica e comprar um óculos. O óculos pro ouvido. Isso é muito louco. Mas acaba que depois tem alguma coisa na língua portuguesa que popularizaram porque já é usado tanto, mas terminologicamente é incorreto, entendeu? Mas acaba que popularizou tanto que o incorreto virou correto, tipo assim, entendeu? Mas o correto é óptica, seria todas as ópticas. E aí, ainda em projeções da superfície da célula, então, a fagocitose. Quando eu falo de fagocitose, a gente sabe que há a emissão dos pseudópodes, né? Lembra dos falsos pés? Para ver a fagocitose, então a célula projeta a sua membrana, né? Parte do citoplasma é projetada para englobar, por exemplo, uma partícula sólida. E essa projeção só pode ocorrer devido à atuação dos filamentos de actina. Por exemplo, os mecanismos de escape celulares através de parasitismo, de outros patógenos também podem ocorrer devido a esse processo, devido à presença dos filamentos de actina. Olha, por exemplo, aqui. Aqui está marcando, vocês estão vendo esses fios aqui? Está marcando que é isso. A célula era com... Deixa eu ver, cadê? Uma canetinha aqui. Uma caneta. Pegar uma caneta. A célula, olha, era como se fosse isso bem aqui. Certo? Só que aí, olha, vejam só, isso aqui é um macrófago, que é uma célula que é especializada na fagocitose. Uma célula de defesa. Esses pontinhos aqui laranja são bactérias. Certo? E aí, este macrófago, a partir do momento que sabe que tem partículas estranhas aqui, que são essas bactérias, organismos estranhos, então ele projeta, olha, os filamentos de actina, eles são projetados. E assim, quando projeta os filamentos de actina, projeta também a membrana da célula para poder, então, fagocitar essas bactérias. Olha só, uma célula normal mais arredondada, olha aqui uma microscopia eletrônica de varredura, olha o formato que ela fica, olha, essa projeção, que é os pseudópodes. Quem auxilia nessa projeção aqui desses pseudópodes são os filamentos de actina. A projeção dos filamentos de actina, a projeção da membrana, e aí, então, para que haja esse englobamento dessas partículas estranhas. Ok? Então, nesse processo de fagocitose de defesa do organismo, os filamentos de actina são muito importantes. Vocês estão percebendo toda a importância dos filamentos de actina, que vocês não davam importância dos elementos do citoesqueleto? Sim, sim. E aí, eu vou passar uma atividade para vocês. Vou ver a quitina agora com outros olhos. Eu vou passar para vocês uma atividade sobre contração muscular. O processo de contração muscular, ele se dá também, vou colocar no Classroom para vocês. O processo de contração muscular, o movimento da célula muscular, da fibra muscular, ela se dá através da interação da molécula dos filamentos de actina, né, molécula de actina, com uma molécula mais espessa que é a miosina, certo? Então, o que acontece? O deslizamento da molécula de actina sobre a miosina promove a contração muscular, o encurtamento da célula muscular, que é a contração muscular. Lógico, isso, né, há uma transformação na energia química de ATP, que é sobre adenosina trifosfato, em uma energia mecânica para a realização do movimento da contração muscular, certo? E para isso, para acontecer essa contração muscular, os músculos, né, o músculo esquelético e o músculo cardíaco, é assim, gente. Olha, existem 3 tipos de musculatura. A musculatura cardíaca,
como o nome já diz, que é o do tecido muscular que forma o coração, constitui a parte muscular do coração, o miocárdio, certo? Então, a gente tem o tecido muscular cardíaco, a gente tem o tecido muscular esquelético, que é esse tecido muscular que forma, né, a nossa musculatura, assim, que é o que a gente sempre menciona, para a gente andar e tudo mais, enfim, musculatura da língua, musculatura esquelética. E existe a musculatura lisa. Qual é a diferença? A musculatura lisa, por que ela é chamada de lisa? Porque quando a gente vê que vocês vão, quando a gente vê na composição, é uma musculatura que não tem estrias. Ah, professora, mas eu tenho estria aqui na minha perna. Não, gente, não é esse tipo de estria, entendeu? É a nível celular. É algumas divisões que a gente chama de estrias. Por isso que a gente diz que é um tecido não estriado. Uma musculatura lisa, por exemplo, todo o nosso tubo digestivo tem uma musculatura lisa. Musculatura lisa tem a movimentação involuntária, ou seja, você não precisa, por exemplo, eu não estou aqui, olha, comi, me alimentei, preciso digerir. Tá aqui no esôfago, vai para o estômago. Alguém pega e fica fazendo força, passa pelo estômago, vai pelo esôfago, vai, intestino. Já pensou? Não pode ser, eu me esqueço. Não vai, já pensou as pessoas esquecer? Igual a musculatura cardíaca. Musculatura cardíaca também é involuntária. Tu não pensa para tu mexer. Não é voluntária, é involuntário. Independente da tua vontade, o teu coração vai bater. Graças a Deus, que é uma musculatura involuntária. Já pensou a pessoa esquecida? Esqueci de pensar no meu coração bater. Morri. Eu na vida. Entendeu? Aí todo mundo morrer. Então, tanto a musculatura do coração, que é cardíaca, quanto a musculatura lisa, que a gente vem lá que é a musculatura do útero, a musculatura de todo o tubo digestivo, é uma musculatura lisa. É uma musculatura de contração involuntária. E aí nós temos o músculo de contração voluntário, que é o músculo esquelético, que é daqui, olha, levantei minha mão, mexi meu braço, baixei minha perna, estou andando, então é uma contração muscular voluntária. A minha língua é tecido muscular, certo? E é um tecido muscular voluntário, eu consigo mexer a minha língua para onde eu quero, né? Então, o processo de contração muscular, ele se dá para ver, às vezes eu lembro que a respiração é automática, nesse momento eu esqueço de respirar e quase morro. Olha aí, tá vendo? Vocês são muito esquecidos. Então, o processo de contração muscular, ele se dá pelo esse processo de interação dos filamentos finos de actina, que a gente já sabe, com outros filamentos, com outra proteína, que é a miosina. E aí, o que vocês vão fazer na atividade é justamente, eu vou colocar lá para vocês vão explicar o processo de contração muscular. Vocês vão pesquisar como ocorre o processo de contração muscular através da interação da actina e miosina. Vocês vão ver que tem outros processos lá, ocorre na presença de ATP, o encurtamento do sarcômero, enfim. O fato é que o tecido muscular, certo? Ele é formado por fibras musculares. Uma fibra muscular, quando eu falo as fibras musculares, é sinônimo. A célula muscular, ela é chamada de fibra muscular porque ela é alongada. Então, uma célula muscular, fibra muscular. E as células musculares, esqueléticas, por exemplo, elas são células multinucleadas, como eu já falei para vocês, para potencializar o processo de contração e de movimentação, certo? Então, essa fibra muscular, que é a célula muscular, ela é formada por várias unidades menores, que são as miofibrilas. E é a nível dessas miofibrilas aqui, tá, que ocorre o processo de contração muscular, tá? Numa estrutura, né, essas miofibrilas, elas são divididas nessas
unidades menores, que são os sarcômeros. Os sarcômeros, eles são, então, unidades de contração muscular. A contração muscular se dá devido ao encurtamento do sarcômero. Eu vou até passar aqui, olha. Isso é só... Como é que a gente vê isso, né? Sempre, agora, eu nunca vou... Vocês perguntam, né? Isso aqui é uma microscopia eletrônica de transmissão. Vejam que a gente consegue observar, tipo, como se fossem umas ranhuras, que são as estrias, né? Então, isso é um sarcômero, e esse sarcômero, o encurtamento dele, que se dá devido à interação da molécula de actina com a molécula de miosina, que produz o processo de contração muscular. Vejam, o músculo relaxado, o sarcômero, que é aquela unidade menor que compõe aquela miofibrila, entendeu? Ele está relaxado. Quanto ao encurtamento desse sarcômero, devido à interação aqui da miosina em vermelho, em laranja, em rosa, né? E a actina em verde, olha, essa interação aqui do músculo contraído causa o encurtamento do sarcômero e a contração muscular. E é isso que vocês vão me explicar. Nem vou explicar muito, porque vocês vão me explicar na atividade que eu vou passar para vocês. Professora? Oi? E como é que funciona para o músculo crescer? Tipo, alguém tá fazendo exercício lá para ganhar mais músculo, por dizer, o que acontece com o músculo quando é para ele ficar maior assim? Então, o músculo, para ele hipertrofiar. O músculo, como eu falei, é composto por células menores, né? Desculpa, é composto por fibras musculares, né? Então, para o músculo se desenvolver, o músculo ele é composto praticamente por fibras proteicas. Por isso que quando a pessoa quer ganhar massa, toma whey, né? Proteína isolada, faz uma dieta proteica, dieta cetogênica, não tem essas coisas de dieta. Primeiro, para hipertrofiar o músculo, você tem que potencializar, porque o músculo ele é composto basicamente, praticamente por proteína. Então, para hipertrofiar o músculo, tem que, primeiramente, nutrir esse músculo com proteína, nutrir o organismo com proteína para que se possa. E aí, no tecido muscular também, nas células musculares, tem uma grande quantidade de mitocôndrias. Lembram da aula passada? Das mitocôndrias? Então, para realizar para realizar a contração muscular, você precisa de energia química, que é sob forma de ATP, adenosina trifosfato. E quem produz ATP, uma das formas de produção da ATP são as mitocôndrias. Então, quando você faz uma atividade, as mitocôndrias elas têm uma plasticidade. As mitocôndrias elas podem se multiplicar. Quando tu vai fazer o exercício, pode aumentar. As tuas mitocôndrias podem se dividir e aumentar em quantidade. Assim, quando tu termina, elas também podem diminuir. E o que é o aumento do ganhar musculatura? É uma hipertrofia, um crescimento da célula muscular. Quanto mais você estimula essa célula muscular, ela vai precisar, quanto mais você estimula, tipo assim, eu vou malhar, eu vou carregar o peso tal, de maneira ordenada, né? Então, você tá o quê? Dando uma sobrecarga no músculo. Se essa célula está ficando sobrecarregada, ela precisa de mais energia, ela precisa aumentar o seu tamanho. Então, há um mecanismo compensatório para que essa célula se hipertrofie. Mas, lógico que para isso, para que ela aumente de tamanho, precisa aumentar os seus componentes. E quem é seu principal componente são as proteínas, principalmente a actina e a miosina. Por isso se faz aquelas dietas lá proteicas, né? Então, para ganhar músculo, como se fala, na verdade não é exatamente ganhar músculo, é hipertrofiar o músculo, aumentar o tamanho das células musculares sob o estímulo. Então, tu vai sobrecarregando, e essa célula vai hipertrofiando. Ok? Entendi, professor. Já sei como ficar maromba. Entendido. Bem, mas também tem a actina e miosina em células não musculares. A actina e miosina é muito importante para a contração muscular e vocês vão me explicar isso no trabalho. Ok? Mas existe actina e miosina em células não musculares. Por exemplo, no processo de divisão celular,
que quando a gente for ver na próxima aula de divisão celular, no final da divisão celular vai ocorrer a citocinese, que é justamente, olha, a gente tem uma célula, ela vai, se divide, e ao final as células se dividem em outras duas. Quem ajuda nesse processo de divisão é justamente, olha, vejam essa estrutura aqui, é um anel contrátil, tipo assim como se fosse um cinto ou um elástico, como se esse anel contrátil, esse elástico, ele fosse pressionando, 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 até que a célula se divide. Então, esse anel contrátil aqui, que vai pressionando para que a célula se divida, ele é composto de actina e miosina. No processo de formação do embrião também, imagina, a gente tem lembra que a formação do ovo ou zigoto, tem espermatozoide, o óvulo se liga, a formação do ovo ou zigoto, e aí depois vai se dividindo, várias divisões mitóticas, enfim. Mas quando vai havendo a formação do embrião, várias células elas vão migrando de um polo a outro. Então, a actina e miosina, elas são responsáveis também nesse processo de formação dessas estruturas tubulares, tá? Do tubo neural e tudo, no processo de desenvolvimento do embrião. Ok? E a questão que eu já falei para vocês, da questão da movimentação, da migração, do deslizamento da célula. Eu já falei do movimento ameboide. Acabei de falar para vocês quando as células migram no processo no processo de desenvolvimento do embrião, no processo de reação inflamatória. Se eu tenho um corte na minha perna, várias células vão migrar lá para o local, certo? Essas células vão migrar lá para o local. E essa migração, essa movimentação é com o auxílio do citoesqueleto, dos filamentos de actina, processo de cicatrização, certo? Que vão ser depositadas células, fagocitose, inclusive a migração de células cancerígenas no processo de metástase. Então, essas células também migram via corrente sanguínea e depois via tecidual. Então, toda essa migração, todo esse movimento ele está relacionado aos filamentos de actina. E agora que nós terminamos os filamentos de actina, tá vendo? E aí, mas os outros são bem mais curtos. Eu nem podia me estender muito, eu queria dar 1 hora mesmo de aula para não me forçar tanto, mas vamos lá, se a gente consegue vencer. Os filamentos intermediários, eles têm o diâmetro intermediário. O filamento de actina é mais fininho, o intermediário tem o diâmetro mais intermediário. Os filamentos intermediários, eles não têm tanto essa função de mobilidade. Eles são mais estáveis, então ele tem papel mais de formar estrutura, de dar mais resistência à célula. Não de dar movimentação, mas de dar resistência, certo? Então, tem mais o papel estrutural, tá? Então, também os filamentos intermediários, eles têm várias proteínas, certo? Que são expressas em diferentes tipos de células para ajudar. Aquelas proteínas acessórias que eu falei para vocês, certo? Essa seria a estrutura de um filamento intermediário, né? Seria uma proteína que tem uma extremidade que corresponde à cabeça e essa extremidade terminal que seria a cauda. E aí, esses filamentos intermediários, a gente diz que vão se polimerizando. Quando a gente diz polimerizando, é se tornando o formato que devem ser, até formar aqui, olha, esses filamentos que são os filamentos intermediários. Vejam como se eu tivesse assim, vários canudos. Estão vendo essa estrutura? Como se fossem vários canudos, várias estruturas que formam um túbulo maior. Tá? Então, esses daí são os filamentos intermediários. Tem uma espessura maior do que os filamentos... Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, tem uma espessura maior do que os filamentos de actina. Como eu falei para vocês agora há pouco, eles são estáveis, certo? Ou seja, não tem aquela questão de movimentação. É mais para dar uma resistência mecânica para a célula. Faz parte do citoesqueleto, mas ele não tem esse comportamento dinâmico, é mais para dar estrutura. Movimentação é filamento de actina.
e ele é muito importante na junção das células. Lembra quando a gente falou de membrana plasmática, que a gente falou nos desmossomos, que são estruturas que ligam as células? Os desmossomos, eles são formados, boa parte, por esses filamentos intermediários. Aqui é só, olha só, isso aqui é uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão. Então, aqui é um corte de um desmossomo, de uma ligação, e aqui na seta está mostrando esses filamentos intermediários. Olha, vejam só, é como se aqui, olha, aqui eu tenho uma célula, e aqui embaixo eu tenho outra célula. Ok? Esse espaço, essa estrutura bem aqui, olha, essa estrutura aqui são os filamentos intermediários, e eles são unidos por proteínas acessórias, que são essas lilás. Nesse caso, essas proteínas acessórias, eles são bem maiores, porque elas recebem o nome de caderinas. Então, aqui eu tenho a membrana de uma célula, a membrana da outra célula. O filamento intermediário vai estar dentro da célula, o filamento intermediário está dentro da célula, e essas células, então, elas vão se ligar via esses filamentos intermediários com o auxílio dessas proteínas acessórias. Olha aqui, filamentos intermediários se ligam aqui, isso é o desmossomo, isso é aquela junção entre as células, sabe? Então, eu vou ter os filamentos intermediários, aqui eu tenho, certo? E a partir dessas placas, vão se ligar aquelas proteínas acessórias e se ligar a outra célula. Então, é mais um mecanismo mesmo de dar resistência. As células estão paradas, estão ligadas. Exemplo disso. Veja só. Olha, imaginem essas células bem aqui, certo? Vocês estão vendo aqui, olha, tem 4 células aqui. Estão observando? E o que acontece? Esses fios azuis aqui são como se estão representando os filamentos intermediários. Observe? Conseguem observar, gente? Quem me respondam. Tá, sim. Então, o que acontece? Sim. Ó, aqui tem uma célula, outra célula, olha, aqui é uma célula com o seu núcleo. Tem esses pontinhos bem aqui, ó, esses pontinhos representam as zonas de ligação. E é nessas zonas de ligação, olha, que chegam lá os filamentos de actina. E os filamentos de actina, então, promovem uma união de uma célula com a outra. Mas o que acontece, que eu falei para vocês, ele ajuda a dar resistência a essas células. Imaginem que as células elas podem se distender e depois voltar ao normal. Por quê? Porque elas possuem esses filamentos intermediários que vão dar resistência a essas células, tá? Então, são filamentos que dão resistência à célula. Ok. Então, olha, aqui eu tenho a camada de células, aqui a célula se distende, mas permanece intacta e unida por conta dos filamentos intermediários que dão resistência a elas. Se eu tiver aqui um grupo de células que não possui esse filamento intermediário, essa camada de células se distenderia e simplesmente se romperia, porque os filamentos intermediários têm essa grande importância de dar resistência. Entenderam qual é a função dele? É resistência mecânica às células. Ok? Podem botar uma carinha aí no bate-papo, no chat. Tá. E aí, o que acontece com algumas patologias? Por exemplo, a epidermólise bolhosa, o pênfigo, o que acontece? Isso aqui é a pele, olha. Isso aqui, essa parte aqui, marcada. Camada de queratina. Isso aqui é o tecido. Aqui mais embaixo. Vou botar de outra cor para ficar bonitinho aqui. Aqui mais embaixo. Aqui, tecido epitelial. E aqui, tecido conjuntivo. O que acontece?
Se tiver algum problema com esses filamentos intermediários, a nossa pele ela se distende. Lembra, gente, quando a gente toma banho, quando a gente passa o dia na piscina, o que acontece? Não fica com as mãos fossem enrugadas? Na verdade, elas não são enrugadas, elas são distendidas. E aí, o que acontece? A célula, o epitélio se distende. Nessas doenças, o que acontece? Devido a problemas com os filamentos intermediários, ocorre uma distensão do tecido e o tecido não volta ao normal devido à ausência dos filamentos intermediários que dão resistência a esse tecido. Com isso, pode causar problemas de pele, olha, não volta ao normal e o que acontece? Causa essas lesões, olha aqui. A distensão desse tecido, olha, e a essa ruptura. Havendo a ruptura, aparecem essas lesões de pele, essas doenças de pele. Ok? Arlequim? Que arlequim, gente? Não sei do que vocês estão falando. Alerquina. Eu não sei se vocês estão falando da arlequim, mas a ictiose também é uma... a ictiose, não sei se estou combinando com essa arlequim, que falo. É também isso, que a pele fica ressecada, é um problema de descamação da pele. Não tem... É uma doença hereditária também. É porque é assim... Tipo uma pira. Oi? É igual uma pira, só ajudar na pessoa. É uma pira, né? Porque assim, a nossa pele, olha, vejam que a nossa pele a ictiose é uma doença genética também. Vejam que a nossa pele aqui, olha, esse tecido tem a queratina, porque a queratina ajuda a não desidratar a pele, não perder água, enfim, não ressecar. E aí aqui abaixo, aqui que eu marquei em azul, é o epitélio. O tecido epitelial tem várias camadas. Por quê? Porque todo tempo a gente perde células, nossa pele se descama, né? Se uma pessoa deita na tua cama, ela deixa um monte de células epiteliais lá. Vai estar cheio de célula dela lá. Cuidado quem deita na cama de vocês, tem um monte de célula. E aí, ela sempre descama. E o que acontece? Quem tem essa doença, essa patologia genética, a ictiose, que vocês perguntaram, justamente tem um problema que a pele ela descama em excesso, certo? E fica aquela aparência ressecada, dura. Por quê? Porque com esse, tipo assim, quando descama aqui, muito frequentemente a camada, começa a aparecer mais essa camada de baixo, que é o tecido conjuntivo. Então, parece fibroso, fica uma aparência escurecida, grossa, sabe? Entendeu? Não tem como é que diz? Relação direta com essa questão de resistência, porque não é a ruptura entre as células, é o processo de descamação. Fica tuíra, né, professora? Tuíra, essa é velha, parece a vovó, fica tuíra. Fica mais E aquele outro lá, que fica branco lá, é só ficar albina, não é? O vitiligo, né? O vitiligo também, mas o vitiligo também já é outra coisa com relação às células pigmentares. Não tem relação exatamente com os filamentos intermediários. Entendeu? Já é no sangue, já aquele lá, né? Sanguíneo. É nos genes da pessoa já, então. Também. Genético. Tá certo, entendi. E aí, olha, finalizando, a gente vai ver aqui. E aí, finalizando, só ver aqui, gente. E aí, finalizando, tem os microtúbulos. Como o nome já diz, são túbulos pequenos, né? Túbulos, estruturas tubulares. E dos filamentos proteicos, eles são os mais com diâmetro maior, certo? Então, olha como eles são formados. Eles têm túbulos pequenos, certo? Olha, eles são microtúbulos. Então, como o nome diz, são microtúbulos, então eles são túbulos
cilíndricos e ocos. Então, são umas estruturas dinâmicas também que ajudam a dar a forma da célula, também ajudam no processo de locomoção, no transporte de organelas intracelulares ou vesículas dentro da célula, eles ajudam nesse processo. E, além disso, os microtúbulos auxiliam no processo, que a gente vai falar da próxima aula da divisão celular, na separação dos cromossomos durante o processo de divisão mitótica. Tá? Os microtúbulos são formados por moléculas chamadas tubulinas, né? Então, são dímeros de tubulina. E aí a gente tem alfa e beta-tubulina, né? São aqui como se fosse colar... enquanto que os filamentos de actina, eu digo que são colares torcidos, aqui são como se fossem esses colares empilhados. E aí formam um orifício ao redor, formando um túbulo, né? Um microtúbulo. Certo? E os microtúbulos, eles têm um fenômeno que a gente chama de instabilidade dinâmica, ou seja, tipo assim, como se fosse uma ativação rápida, que isso é muito considerável, muito importante, né, no processo de divisão mitótica, tá? E que rapidamente ele se polimeriza e ativa para atuar no processo de divisão celular. Os microtúbulos são muito importantes no desenvolvimento de drogas quimioterápicas. Por quê? Uma droga quimioterápica é uma droga que tenta ou tenta inativar ou diminuir o processo de divisão de uma célula que está irregular, uma célula que está defeituosa, né? Então, algumas drogas quimioterápicas, elas podem atuar diretamente lá nos microtúbulos, atrapalhando, então, o processo de divisão celular. Certo? Vejam, já que os microtúbulos são importantes no processo de divisão celular, se eu danificar os microtúbulos, eu posso, então, pausar o processo de divisão celular. Tá? E os microtúbulos, então, os microtúbulos, eles formam algumas estruturas que auxiliam no processo de divisão celular, que são os centríolos, certo? Vou mostrar bem aqui para vocês. Os centríolos aqui, eles são responsáveis, eles estão presentes, é uma organela que está presente em células animais, e ela é responsável pela formação dos cílios e flagelos. Olha, imaginem, cada estrutura dessa daqui, olha, cada canudinho desse azul bem aqui é um microtúbulo, certo? E aqui nós temos, olha, peraí, esse negócio não tá legal. E aqui nós temos triplets de microtúbulos, olha aqui, 3 microtúbulos, 3. Então, olha aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ai, desculpa, gente. Olha aqui nesse corte transversal, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 triplets de microtúbulos, certo? Vocês entenderam? Olha, cada canudinho desse aí é um microtúbulo. E aí eu tenho aqui um arranjo de microtúbulos de 3 em 3. Então, eu tenho triplets de microtúbulos. Ok? Essas 9 triplets de microtúbulos formam o centríolo, que é essa organela. Vocês entenderam, gente? Sim, prof. O que é esse amarelo aí? Qual? Isso aqui? Isso aqui? O maiorzinho ali do lado da esquerda. Isso aqui? Isso. Isso aqui é só mostrando a parte interna do microtúbulo. É a luz, não tem nada. É a luz, é oco. Ah, tá. Do centríolo, desculpa, tá? Então, vejam. Cada canudinho desse é um túbulo, né? Um microtúbulo. E aí eu tenho triplets
de microtúbulos, 9 triplets, ou seja, 9 microtúbulos ocupados de 3 em 3, olha. Uma triplet, e assim eu tenho 9 triplets de microtúbulos. Essas 9 triplets de microtúbulos correspondem a um centríolo, tá? Isso é um centríolo. E esse centríolo é a organela responsável pela formação dos cílios e flagelos. Os cílios e os flagelos ajudam na movimentação, né? Vocês sabem, os flagelos são estruturas maiores e os cílios estruturas menores. Ambos ajudam no processo de movimentação. Os cílios ajudam também no movimento do muco, por isso que as células da traqueia, do trato respiratório, muitas células do trato respiratório apresentam esses cílios. E aí, olha só, esses cílios e flagelos, eles são estruturas compostas. Olha só, vejam bem, a gente tem os microtúbulos, não confundam. Os microtúbulos, eles formam quem? Os centríolos, certo? Aqui, olha, os microtúbulos, esses microtúbulos formam os centríolos. O centríolo é isso tudo, formado pelos microtúbulos. E aí, os microtúbulos, desculpa, gente, formam os centríolos, tá? Os microtúbulos formam os centríolos. E os centríolos, então, vão dar origem aos cílios e flagelos. Olha, isso aqui é um corte dos cílios e flagelos, de cílios ou de flagelos. E aí, o que eu tenho? Olha, aqui eu tenho 9 pares periféricos e um par central. Olha aqui, se eu fizer um corte transversal, que eu falo, imagina, se eu pegar isso aqui bora ver o flagelo. Imagina que isso aqui é um flagelo. Estão me vendo? Estão vendo esse flagelo? Estão vendo? Uhum. Se eu cortar esse flagelo assim de forma transversal, ele vai ter essa estrutura, 9 pares periféricos e um par central. Isso No caso, 9 vezes 3 vai dar 27, então. Oi? Aí vai dar 27, que vai ficar 9 de 3, né? Na verdade, olha aqui, são 9 periféricos e mais um central, então são 10 pares. Central mesmo. Certo? E esses que formam, então, os flagelos. Os microtúbulos, então, eles dão essa movimentação. Qualquer estrutura que eu tenha esses microtúbulos assim, eu apresento esses centríolos, tem locomoção. Por exemplo, eu trabalho com os parasitos que têm cauda, uma estrutura meio caudal. Só que quando eu faço um corte, eu não vejo esse arranjo de microtúbulos. Então, as caudas dos parasitos que eu trabalho não têm motilidade. Entendeu? Entenderam? Sim. Então, os microtúbulos são os filamentos de actina, e esses microtúbulos formam essas estruturas centríolos, que são os centríolos, que vão dar origem aos cílios e aos flagelos. E aqui eu tenho lá os cílios, né? Aqui alguns protozoários com seus cílios, e aqui o espermatozoide clássico com a presença dos flagelos. Sendo que os microtúbulos também são importantes para o transporte de vesículas dentro da célula. Lembra, olha, o retículo endoplasmático rugoso produz as proteínas. Essas proteínas, elas vão ser processadas no complexo de Golgi. Então, essas proteínas vão em vesículas para o complexo de Golgi. Mas como é que essas vesículas se locomovem até lá? Elas se locomovem com o auxílio dos microtúbulos. Olha só. Vejam só. Esse aqui é um grande exemplo, né? Lá no, de como ocorre essa migração. Por exemplo, o reflexo de sucção das glândulas mamárias no processo de amamentação, esse reflexo de sucção estimula essas glândulas mamárias e através de terminação nervosas, a mensagem vai para a neurohipófise e estimula
a neurohipófise a liberar a ocitocina. A ocitocina é um hormônio que faz o quê? Que ela promove a contração da musculatura lisa, que é das glândulas mamárias. Lembrem que eu falei que a musculatura lisa ela é involuntária, né? Então, e aí o que acontece? A ocitocina estimula a musculatura lisa para que haja a ejeção, né, a liberação do leite e a criança possa se alimentar. Ok, mas como é que essa mensagem vai chegar lá? Certo? O que acontece? Para que essa mensagem chegue, tem várias, tem que ter uma comunicação através dos neurônios, né? Então, esses neurônios, eles precisam levar essa mensagem, e através dos neurotransmissores, que são substâncias que vão ser transportadas em vesículas, né? E quem auxilia nesse processo? Olha, essas moléculas azuis que parecem uns homenzinhos segurando as vesículas são com tipos de proteínas acessórias, que são as cinesinas ou quinesinas. E elas se locomovem a partir, olha, em cima de quem? Dos microtúbulos. Então, os microtúbulos, sendo assim, eles auxiliam também nesse transporte de substâncias no citoplasma celular. Nesse caso aqui, no axônio do neurônio, lá no interior dos neurônios.